Bom, conforme prometido, aqui está um vídeo sobre racionalização de denominadores. O primeiro tipo é quando a gente tem uma raiz no denominador. A intenção de racionalizar o denominador é fazer com que esse denominador não tenha mais raiz. O que a gente vai fazer então para conseguir fazer isso? A gente vai pegar a raiz do denominador e vai multiplicar numerador e também vai multiplicar denominador. Então, eu tenho aqui A vezes raiz de B, A raiz de B. E eu tenho raiz de B vezes raiz de B ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz quadrada de um número quadrado, eu posso cortar a raiz quadrada e o quadrado. E vai sobrar aqui apenas A raiz de B sobre B. Agora um exemplo numérico. Eu tenho aqui 5 raiz sobre raiz de 10. Vou pegar essa raiz de 10 e vou multiplicar numerador e também vou multiplicar o denominador. Tenho 5 vezes raiz de 10, 5 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz quadrada de um número quadrado, eu corto a raiz quadrada e corto o quadrado, sobrando apenas aí o 10. Então, eu tenho 5 raiz de 10 sobre 10. Porém, tanto o 5 como o 10 tem um divisor comum, que é o próprio 5. Então, eu vou dividir o 5 e o 10, que estão fora da raiz. O que está dentro da raiz não vai simplificar. 5 dividido para 5 dá 1. Toda vez que dá 1, eu não preciso colocar 1 e a raiz aqui. Então, eu vou colocar apenas a raiz de 10, porque eu já estou vendo que tem uma raiz de 10 apenas. E 10 dividido para 5, 2. O segundo tipo é quando eu tenho um número acompanhado de uma raiz. Existem duas maneiras de fazer, só que eu vou fazer a que eu considero mais fácil, que é pegar apenas a raiz e multiplicar numerador e denominador. Então, vai ficar assim: A vezes raiz de B e C raiz de B vezes raiz de B. A vezes raiz de B vai dar A raiz de B. C raiz de B vezes raiz de B vai dar C raiz de B ao quadrado. Tem uma raiz quadrada de um número quadrado, corta a raiz quadrada, corta o quadrado. E quando eu tenho um número junto de uma raiz, significa que eu estou multiplicando. Então, no final, eu vou ter A raiz de B sobre C vezes B. Usando um exemplo numérico, eu tenho 8 sobre 7 raiz de 3. Vou pegar apenas a raiz de 3 e vou multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. Então, eu tenho 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. 7 raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho 7 raiz de 3 ao quadrado. Raiz quadrada de número quadrado, corta a raiz quadrada, corta o quadrado. Então, vai ficar aqui apenas 7 vezes 3, que vai dar 21. 8 e 21 não tem fator comum, então acaba aqui. O outro tipo que temos é quando há uma soma ou uma subtração no denominador. A gente vai usar o produto notável chamado produto da soma pela diferença de dois termos. Só que olhe bem, eu não vou pegar só a raiz e botar aqui para multiplicar numerador e denominador. E nem vou pegar o C mais raiz de B e colocar aqui para multiplicar numerador e denominador. Eu vou fazer o seguinte: se aqui é mais, ele vem para cá com menos. Se aqui é menos, ele vem para cá com mais. Então, como é mais, ele vem com menos. Então, vai vir C menos raiz de B em cima. C menos
raiz de B embaixo. Aqui eu vou fazer a multiplicação de A com o primeiro termo e de A com o segundo termo. Então, eu tenho aqui A vezes C, AC, menos A vezes raiz de B, A raiz de B. Outra coisa, eu coloquei esse menos, eu repeti o sinal que está aqui porque o A aqui é positivo. Se o A fosse negativo, eu ia mudar o sinal do primeiro termo e ia mudar o sinal do segundo termo. Já embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Os dois termos são iguais, aqui C e raiz de B, C e raiz de B. Um está somando, o outro está subtraindo e eu tenho uma multiplicação. Toda vez que eu tenho isso, o resultado sempre vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aqui temos uma raiz quadrada de B ao quadrado. O que é que a gente vai fazer? Vai tirar a raiz e vai tirar o quadrado. Então, temos no final AC menos a raiz de B, C ao quadrado menos B. Tomando como exemplo numérico, temos aqui 2 sobre 9 mais raiz de 6. Então, vou mandar para cá 9 menos raiz de 6, para multiplicar o 2. E 9 menos raiz de 6 para multiplicar o 9 mais raiz de 6. Aqui eu vou fazer 2 vezes 9, 18. 2 vezes raiz de 6, 2 raiz de 6. Aqui eu vou ter 9 ao quadrado menos raiz de 6 ao quadrado. Raiz quadrada de número quadrado, corta a raiz, corta o quadrado. Então, teremos 18 menos 2 raiz de 6 sobre 9 ao quadrado, 81. Menos o 6 que sobrou. Teremos, então, 18 menos 2 raiz de 6. E 81 menos 6, 75. Esse é o nosso resultado. Se por acaso os que tivessem fora, o 18, o 2 e o 75, tivesse um número que desse para dividir eles, a gente dividia. Mas 75 é ímpar, 18 e 2 é par. Ok? Então, não dá para dividir. Por último, temos uma raiz quadrada em que o índice é diferente do expoente do radicando. O que é que a gente vai fazer? É bom prestar bastante atenção. A gente vai manter o índice, vai manter a base, só que o expoente do radicando vai ser o índice menos o expoente daqui. Então, vai ser N menos M. Isso para os dois. Aí, vamos fazer A vezes raiz enésima de B elevado a N menos M. A raiz enésima de B elevado a N menos M. E nesse caso aqui, eu tenho a multiplicação de potência de bases iguais. Vou manter tudo numa mesma raiz aqui. Vou manter a base, que é B. E como é multiplicação de potências de bases iguais, eu vou somar os expoentes. Então, eu tenho M mais N menos M. O que acontece aqui, ó? Eu tenho dois termos simétricos, o M e o menos N. Quando eu tenho dois termos simétricos, significa que eu vou zerar isso aqui, porque M menos M vai dar zero. E vai sobrar apenas o N. Então, vamos ter a raiz enésima de B, N menos M, sobre raiz enésima de B elevado
ao n que sobrou ali daquela soma. Eu tenho uma raiz de índice igual ao expoente do radicando. O que eu vou fazer? Vou cortar a raiz e vou cortar o expoente. Vai sobrar apenas o b. Então, no final, eu tenho a raiz enésima de b, n menos m, sobre b. Usando agora um exemplo numérico, eu tenho 3 sobre a raiz quinta de 2 ao cubo. Então, teremos, mantenho o índice, que é 5, mantenho a base do radicando, que é 2, só que o expoente vai ser 5 menos 3, o índice menos o expoente daqui. 5 menos 3. Vai ser o mesmo para baixo, para o denominador daqui. 2 elevado a 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Então, eu tenho 3 raiz quinta de 2 ao quadrado. E eu tenho multiplicação de potências de bases iguais. Então, vou manter a raiz quinta. Vou manter a base do radicando, que é 2, e vou somar os expoentes. Então, aqui eu tenho 3, mais 5 menos 3, que é 2. Três mais 2, 5. Repete o numerador. 3, raiz quinta de 2 ao quadrado. E soma o expoente do radicando do denominador. Raiz quinta de 2, 3 mais 2, 5, elevado a 5. O que acontece? O índice e o expoente são iguais, eu posso cortar. No final, eu vou ter 3 raiz quinta de 2 ao quadrado sobre 2. Como 3 e 2 não tem fator comum, acaba o cálculo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Estudem. Procurem atividades na internet para treinar cada um desses tipos de racionalização de denominadores. E boa sorte!